De Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a audiência pública que objetiva o debater sobre a situação do transporte público no município de Feira de Santana, atendendo ao ofício de autoria da Comissão de Obra, Urbanismo e Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, composta pelos vereadores Alberto Neri, presidente, José da Costa Correia Filho, vice-presidente, e o vereador Davi Evangelista Leite Neto, membro da comissão. Solicitamos a gentileza ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos o cerimonial para conduzir a mesa desta casa, o vereador Reinaldo Miranda Filho, presidente desta casa. Conduzir essa mesa o coronel Pedro Nascimento Boaventura, secretário municipal de Transporte e Trânsito. Nesta audiência, representando o excelentíssimo José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, o senhor Carlos Daniel Rolflesen, advogado da empresa Rosa e São João, ao senhor Claudinei Aparecido Castanha, consultor técnico da empresa Rosa e São João. Registramos as presenças no plenário desta casa do senhor Rodrigo Rosa da Silva, diretor da empresa Rosa, o senhor Rodolfo Ferreira Júnior, diretor municipal de transportes, senhor Marco Franco, gerente da empresa São João, o senhor Aduilson Varanda, líder de operação da empresa Rosa e São João, o senhor Vitor de Paula, representando também a empresa, o senhor Valdeir Uchoa e o nosso vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José de Souza Almeida. Eu queria também convidar ao plenário da casa o professor Rosevaldo, que me pediu um tempo, foi pegar o paletó, já está presente aqui. Então, muito obrigado. O título da audiência pública, ele visa debater sobre a situação do transporte público no âmbito do município de Feira de Santana. Senhores vereadores, senhores da galeria, senhores presentes, nós convocamos essa audiência pública para que nós pudéssemos debater a questão do transporte coletivo do nosso município. A sociedade de Feira de Santana, especialmente os usuários do transporte, tem sofrido nos últimos anos com a questão do transporte municipal aqui da nossa cidade. E na manhã de hoje, nós estamos aqui com dois novos empresários que foram os ganhadores da licitação do sistema de transporte que iniciaria-se as operações a partir de fevereiro, e por um lockout causado pelos ex-empresários, eles foram obrigados a participar de uma licitação emergencial. E vem prestando um serviço inicialmente precário ao município e se propõe, a partir de iniciar a nova operação, de prestar um serviço de qualidade e de excelência à sociedade de Feira de Santana. Evidentemente que nós vamos passar a palavra aos representantes da empresa para que eles possam externar, dentro do investimento que está sendo proposto para o município, a qualidade do serviço
que ele pretende prestar à sociedade feira. Com isso, nós iremos abrir, após a apresentação dos senhores, vamos abrir a plenária e aos vereadores presentes para que eles sejam interpelidos e possam, dentro da fala de cada um representante de comunidade, de instituições e pessoas da sociedade, eles possam responder o serviço que eles pretendem prestar à nossa sociedade. Então, dando início às falações, eu convido o advogado que representa a empresa. Mal feito. Qual é o nome dele? Cadê o nome dele? O advogado. Eu concedo a palavra ao senhor Claudinei Aparecido Castanha, consultor técnico da empresa Rosa e São João. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Não estou entendendo. Senhor Claudinei, o senhor dispõe de 10 minutos. Ele faz o uso da tribuna. Posso usar lá? Pode. Presidente. Já está liberado, já mandei. Está autorizado. Bom dia a todos. Cumprimentar minutos. aqui a mesa que compõe essa audiência, representada pelo vereador Alberto Neri, presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, o vereador Raimundo Vieira Filho, presidente dessa casa, Coronel Pedro Boaventura, secretário municipal de Transporte e Trânsito, que nesse ato está representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho, e o senhor Carlos Daniel Rolfsin, que é o advogado das empresas que vão iniciar a operação. Cumprimentar também os demais vereadores, demais presentes nesse plenário e o público que está aqui acompanhando essa audiência. Bom, em primeiro lugar, eu quero colocar o seguinte: desde quando foi lançado o processo licitatório e as empresas que participaram, no caso, a empresa Rosa e a empresa São João, elas decidiram investir aqui nessa cidade, principalmente pelo potencial, pela pujança dessa cidade e pela perspectiva de ter um retorno no investimento e, principalmente, no atendimento de ponta para a população, num atendimento de primeira qualidade. Com isso, desde o processo licitatório, que não exigia só frota 0 km, exigia uma frota que poderia ter uma idade média de frota seminova, as empresas decidiram por um investimento inicial de veículos 0 km. Portanto, os 270 veículos que vão ser disponibilizados para operação a partir de fevereiro foram todos comprados 0 km. Só este investimento foram feitos mais de 80 milhões de reais. Além disso, esses veículos vão
ter tecnologia embarcada de ponta. O que é isso? Vão ter sistema de bilhetagem eletrônica de última geração, com controle por biometria facial dos usuários que têm direito a desconto ou gratuidade na tarifa. Vão ter também a possibilidade da integração, sem necessidade de se deslocarem até o terminal central, certo? Além disso, todos os veículos também vão estar implantados por GPS, então por controle por GPS, aonde a população, através de um aplicativo que vai poder ser baixado pela internet ou por smartphones, vão poder acompanhar no determinado ponto que horas que esse veículo vai passar, né? Além disso, também os ônibus vão estar equipados com câmeras, 3 câmeras internas, né, para acompanhar toda a movimentação dos usuários, né, e dar mais segurança para os usuários e também para os trabalhadores que estiverem trabalhando no interior dos veículos. É importante também colocar o seguinte: esta frota, ela representa um acréscimo de cerca de 40% de mais veículos, de mais ônibus à disposição da população em relação aos antigo operador. Isso quer dizer que nós vamos operar com cerca de 250 ônibus e o restante vai ser uma frota reserva. Vão ser bem acima dos 180 aí que estavam operando antigamente. Foram criadas novas linhas, né, novos atendimentos. A empresa vai cumprir rigorosamente o que foi determinado no processo licitatório, porque o edital de licitação previa um projeto básico, onde já estavam pré-determinados quais eram as linhas que iam ser operadas por quais tipos de veículos. É importante também dizer que as linhas alimentadoras que eram operadas por combis vão passar a ser operadas por micro-ônibus, veículos com no mínimo 20 lugares disponíveis, né? Portanto, de muito maior capacidade. Algumas linhas que faziam alimentação ou linhas radiais, que o edital determinava veículos midi-ônibus de 11 metros, com 30 lugares, 30 e poucos lugares, não, foram todos eles investidos com veículos de maior porte, veículos de 12,5 metros e 13,20 metros. Então, portanto, todos os veículos vão ser de maior capacidade que o próprio licitação determinava. Então, isso vai dar muito mais conforto. O edital previa também que seriam cerca de 17 a 20 carros padrão. As empresas compraram cerca de 80 carros padrão. Portanto, muito mais do que a própria licitação determinava. Isso é muito mais oferta, muito mais conforto para os usuários, né? É importante também dizer que nesse processo também vão ser criados mais empregos, porque como você tem mais frota circulante, né, você vai precisar de mais funcionários, principalmente motoristas e funcionários aí mais na área de fiscalização e manutenção, né? Podemos também colocar também que toda esta operação ela está trabalhando diretamente com a Secretaria, com total apoio da Secretaria de Transporte, representada pelo Coronel Pedro Boaventura. Nós estamos trabalhando de acordo com tudo que foi determinado e principalmente em conjunto. É importante que a Prefeitura também, e ela vem fazendo isso, o combate ao transporte alternativo não regulamentado, para que isso também melhore a qualidade de serviço, porque para um investimento desse nível, é importante dizer que precisa-se ter mais pagantes para que o custo não seja tão impactado para a população. Então, quanto mais usuários que paguem o sistema e que não sejam hoje transportados de forma ilegal por transportes não regulamentados, é muito importante, porque isso dá confiabilidade para a população. Hoje, por exemplo, já nessa operação emergencial, que as empresas foram obrigadas a investirem, até pela lockout provocado, como disse o vereador Nery, pela antiga operadora,
mesmo com não a totalidade da frota, cerca de 190 carros, e mesmo com a frota não 0 km, já existe uma confiabilidade muito grande por parte da população, nos horários, no cumprimento dos horários, né? Então isso já é um ganho de qualidade, isso inclusive nos foi apontado pela própria prefeitura já, né? Hoje, para o início da operação, em fevereiro, da operação plena do novo sistema, hoje já tem cerca de 150 carros, 140, 150 carros zeros já, que já chegaram em feira, que já estão nas garagens. E a tendência é que até o final desse mês toda a frota esteja aqui. É importante também colocar o seguinte, o edital, ele previa um projeto básico. Esse projeto básico, ele previa 2 fases para implantação. Os primeiros 2 anos, ele vai operar com basicamente a atual operação, somente com a criação de novas linhas, novos atendimentos e reforço nas linhas que já existiam e que não era atendida de forma que precisava. A partir do terceiro ano de operação, quando a implantação do corredor segregado, determinado aí, e que a obra já vem sendo feita, que é a questão do BRT, e mesmo da obra do corredor segregado, vai ser necessário a aquisição de novos veículos, principalmente veículos articulados, e alguns veículos padrões com porta esquerda. Num primeiro momento, não vai ser, até porque não existem os corredores. A porta esquerda, na verdade, ela é para as estações no embarque em nível, nos corredores. E isso não vai ter no primeiro momento. As obras estão sendo feitas. Quando estiverem prontas, as empresas prontamente farão o investimento necessário, né, para operar também esses corredores com veículos porta esquerda, né? Então, e esse também é um outro ponto também importante aí que a gente gostaria de colocar. Mas eu acho que, principalmente, assim, o que eu gostaria assim, de deixar como uma mensagem, né, positiva, principalmente, que assim, as empresas que vão iniciar a operação, tanto a Rosa como a São João, elas estão investindo pesado para isso, dar o melhor transporte possível, com tecnologias de ponta. Hoje, no Brasil, em cidades do porte de feira, de médio porte, na faixa acima de 500 mil habitantes, não há nenhuma cidade no Brasil com o nível de investimento que está sendo feito aqui em feira, no sistema de transporte. Nenhuma cidade. Tá? O investimento aí entre frota, garagem, pessoal, equipamentos e tal, em torno de 100 milhões de reais. Tá? Quer dizer, então isso não está feito em nenhum lugar. Então é importante também que a população também nos ajude também, ajude a prefeitura a preservar, porque esse transporte é para eles, é qualidade. Quanto mais ela preservar isso, melhor vai ser para ela. Inicialmente era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Concluiu. Com a palavra agora o advogado e representante da empresa, o senhor Carlos Daniel Rolfs, advogado da empresa Rosa e São João. O senhor dispõe de 10 minutos. De início eu queria cumprimentar a mesa, os presentes. De início eu queria cumprimentar a mesa, os presentes, os senhores vereadores, né? A mensagem que eu tenho para dizer nesse momento aqui é reforçar o que o Claudinei colocou, que as empresas estão acreditando no município de Feira de Santana, né? Então estão fazendo investimento. Tá ok. Tá ok. Então reforçar essa mensagem aí de que as empresas estão acreditando muito na cidade, estão fazendo investimento que, pela notícia que nós temos, em nenhum outro lugar do Brasil está sendo feito, ainda mais nesse período de crise, né? Em contrapartida, as empresas vão precisar de colaboração muito firme da população, inclusive no momento da opção, né, para que as pessoas deixem de usar o transporte clandestino e passem a usar o transporte público regular, né, porque essa utilização é que vai dar viabilidade para o negócio
é que vai fazer com que se mantenha a qualidade no decorrer dos anos, né? O que eu tinha para dizer no momento é isso, e coloco à disposição qualquer dúvida do aspecto jurídico que seja realizada para responder para vocês. Eu concedo a palavra agora ao coronel Pedro Nascimento Boaventura, e aproveito para registrar a presença do chefe da Divisão de Odontologia de Feira de Santana, nesta audiência, representando a Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Denise Mascarenha. Quem está presente é o doutor Arlisson Silva Pereira. Alô? Ok. Lendo Albert Tennyson, ele diz que a mente do homem, ampliada por uma nova ideia, jamais retorna à sua dimensão anterior. Quero, então, neste início, saudar aqui ao nosso presidente desta casa, de uma maneira especial hoje aqui, em face dessa audiência, ao vereador Alberto Neres, a todos os representantes da mesa, que compõem a mesa, de um caráter todo especial também a este povo de Feira de Santana aqui representado, aos amigos aqui dos meios de comunicação de massa, rádios, jornais, TVs, blogs, ao meu companheiro aqui da Secretaria, Rodolfo, que está nos assessorando. E neste primeiro momento, eu vou fazer uma opção contrária àquilo que eu planejei. É a mudança, né? Diz o Tartang que quando a mudança chega, dificilmente a gente retorna ao modo de vida antigo. A gente pode até desejar, mas são momentos como esse, senhor presidente, que nos impelem aqui a continuar. E a continuar a lutar para fazer com que o povo de Santana seja mais feliz. Isso é que interessa, isso é que é a essência de ser servidor. Servir é satisfazer a necessidade. Servir jamais será satisfazer vontades. E aí eu vou no âmago da questão. Qual seria o modelo ideal de mobilidade urbana para a Feira de Santana? É uma questão que nós temos aí a ser resolvida. Entende-se que o modelo mais adequado seria aquele que correspondesse às reais necessidades dos feirenses e daqueles que passam diariamente por nossa cidade, e que fosse menos oneroso, tanto na sua implantação quanto na sua operacionalidade. Na verdade, o que se busca é que todos os cidadãos e cidadãs, independente da posição socioeconômica, que passem a utilizar o transporte coletivo de qualidade. E isso, me permitam os senhores, não é nenhum querer mostrar aquilo que nós somos ou fazemos, mas isso nós estamos vendo na África, onde eu estive, estamos vendo na Europa, estamos vendo em toda a América Latina, e mais recentemente, de perto, vimos isso em algumas cidades de Espanha e na própria França. Então, é uma tendência, e isso nós estamos trazendo essa experiência para a Feira de Santana, porque queremos ver Feira de Santana no cenário nacional com notícias positivas, notícias que elevem, sobretudo, o moral e a motivação do povo feirense, um povo que eu aprendi a respeitar, porque há mais de 15 anos estamos militando aqui nessa cidade. Estima-se que até o ano de 2030, a frota nacional aumentará em 30 milhões de veículos, passando assim de 48 milhões para aproximadamente 80 milhões. E Feira de Santana faz parte desse contexto, sim. Na obra de Luiz Fernando Veríssimo, intitulada O Grande Engarrafamento, diz o seguinte: um dia chegará o grande engarrafamento. Aqui em Feira já está chegando. As pessoas farão fila para assistir. Provavelmente isso acontecerá
em São Paulo, onde tudo chega primeiro. Ninguém conseguirá mover seu carro, nem para frente, nem para trás. Abrir as portas para sair do carro já será difícil. Eles serão abandonados. Ora, com essa visão de futuro, é que o prefeito municipal de Feira de Santana, o qual eu tenho a honra de estar aqui agora representando, é que fez a opção pelo BRT. Consiste num sistema de transporte coletivo de passageiros, proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura, eficiente, por meio de infraestrutura segregada, com prioridade de ultrapassagem e vai por aí. Assim, o município deve se preparar para esse enfrentamento, porque o amanhã já existe. É uma questão do ângulo e do ponto de vista que nós estamos observando. Claro que não queremos unanimidade, mesmo porque já tem aquele ditado maior. Mas uma coisa é certa, Feira de Santana faz uma gestão estratégica, uma visão de futuro excepcional, no sentido de colocar Feira nesse cenário nacional com ações positivas. E quais foram as necessidades, e aqui pontuando o que está reinando aí neste nosso chão Feira de Santana. Identificamos neste primeiro momento a necessidade de contratação de empresas renomadas para a feitura do plano de mobilidade. Identificamos também a necessidade de se priorizar o pedestre. E quais foram as necessidades encaminhadas neste momento? Todos nós já sabemos que já foi assinado um contrato com uma empresa especializada para a elaboração do plano de mobilidade. E quais são os óbices que nós podemos encontrar em relação a isso? A resistência de setores da comunidade com fortes ingredientes políticos. Ora, este é um dos cenários. Mas qual é o cenário Brasil, Bahia e Feira de Santana especificamente? Feira de Santana, as suas características nós já conhecemos. Maior entroncamento do Norte e Nordeste, aproximadamente 700 mil habitantes, uma cidade que tem uma população maior do que várias capitais deste nosso país, de alguns estados, e que tem uma frota de 237 mil veículos. E esta frota vem aqui destrinchando. Para ganhar tempo, não vamos dizer quantos veículos de cada modalidade. Diante deste quadro, deste cenário, que já se projeta como um evento futuro, o que é que nós temos que fazer? Maior disciplinamento do trânsito, sobretudo nas horas de pico. Aperfeiçoamento das sinalizações vertical e horizontal. Atualização do plano diretor e o de mobilidade urbana. Aumento do número de agentes de trânsito com melhor qualificação, maior integração entre a Secretaria, a Ciretran, a Polícia Militar e a comunidade feirense, objetivando melhorar o trânsito. Essas necessidades já estão sendo encaminhadas. Tem óbices a serem vencidos? Ora, ninguém gosta de ver cerceado um direito, mesmo que ali tenha o poder de polícia, ou o poder da própria legislação que nos confere, ou das próprias posturas municipais. Não há aquele que fique satisfeito diante de uma falta cometida e de uma notificação. E nós que somos gestores públicos temos a obrigação, e mais ainda, temos que ter a inteligência emocional suficiente, a resiliência necessária para se adequar a essa nova situação, até mesmo com o mínimo de desconforto emocional. As empresas estão chegando para fazer a primeira parte do chamado BRT. Não é novidade que aí tem uma frota emergencial em andamento. E se essa frota emergencial está em andamento, já temos o número quase que igual
de ônibus novos aqui chegando. Ora, teria muita coisa para falar e eu sei que só tem 10 minutos, mas eu não posso deixar de 1 minuto só falar na questão do transporte regular. 1 minuto? Deixa ele concluir, rapaz. Posso continuar? Eu sou disciplinado e disciplinador, e quero cumprir. Então vamos falar então sobre o ligeirinho. Na verdade, o transporte regular está capitulado no Código Brasileiro. Alguns jurisperitos, jurisconsultos prudentes querem também enquadrá-lo no Código Penal. Não vamos entrar nessa discussão. Mas o que é esta modalidade? Na verdade, se trata de uma atividade ilegal, uma atividade que é maléfica para a comunidade. Os carros não são vistoriados, não estão autorizados e competem com aqueles que pagam os seus impostos e se legalizam. Então, é uma concorrência desleal. O que é que nós estamos fazendo para que esta situação tenha um final feliz? Nós estamos fazendo uma mudança no conceito de operação. Chamamos todos os fiscais e fizemos uma espécie de requalificação. Não há perseguição a ligeirinho, temos que usar a tecnologia. E eu peço aos amigos da imprensa que, quando receberem essas queixas, diferenciem o que é uma perseguição e uma fuga. Porque o que está acontecendo é que, quando a viatura da secretaria vai chegando, eles saem em disparada. A fuga seria se a nossa viatura o seguisse ou perseguisse. Pode acontecer um caso ou outro? Claro que sim. E pode ter certeza que nós adotaremos as providências. Portanto, é um óbice para isso a questão das liminares. E a tensão entre fiscalização e fiscalizado, e ainda legalizar todas essas ações. Portanto, cumprindo o regimento da casa, a gente dá aqui por satisfeito e dizendo que estaremos lá na secretaria à disposição, inclusive e prioritariamente da comunidade, para dar todas e quaisquer explicações relativas ao tema. Terceiro. Eu queria aproveitar e fazer a leitura de um documento que nós recebemos aqui. Senhor presidente, levando em conta o princípio da participação social, encartado no artigo 43 do Estatuto da Cidade, solicitamos espaço na mesa e na tribuna para a representação dos movimentos sociais contrário aos projetos de mobilidade urbana da atual gestão. Aí assina algumas pessoas presentes. Olha, para a mesa nós não podemos trazer, porque a mesa é formulada inicialmente no início dos trabalhos. Agora, se o representante estiver com paletó, pode se apresentar ali o cerimonial que será conduzido à plenária. Então, eu quero convidar nesse momento o vereador Pablo Roberto, que o senhor dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos, cumprimentar a todos da mesa em nome do vereador Alberto Neri, presidente da comissão. Esse tempo do problema seja deduzido no meu tempo, por favor. Eu quero que esse tempo do problema do som seja abatido aí, que eu não tenha prejuízo nos 3 minutos que eu tenho aqui. Eu quero, caro senhor presidente, dizer que saí de casa com o objetivo de vir participar dessa audiência hoje, até muito entusiasmado, né? Porque acho que é um tema importante. Tenho sido um dos poucos vereadores aqui nessa casa que tem chamado essa discussão para a pauta diária dos trabalhos aqui na Câmara Municipal, mas confesso que eu estou indignado com o que eu estou assistindo e vendo aqui nessa manhã. Primeiro, que eu não consigo entender como é que uma audiência pública para discutir esse tema que é tão importante se dá em um plenário onde não tem usuário do sistema de transporte público, onde não tem representante do sindicato, que inclusive Vossa Excelência faz parte, deveriam estar aqui também. Vossa Excelência tem colocado representante do sindicato também. Não, deveria, Excelência, estar aqui no plenário para fazer o debate, colocar o que é que está passando lá,
tanto nos contratos antigos como nos que estão em vigência atualmente no município. Dizer que não, isso aqui não é uma audiência pública. É lamentável continuar assistindo esse debate aqui, porque é um debate onde, com todo respeito às pessoas que estão na mesa, primeiro que o tempo não dá para falar muita coisa, né? Alguns tiveram até oportunidade, mas usaram um pouco mais de 1 minuto, como foi o caso do Dr. Carlos Daniel. Né? Dr. Claudinei, o senhor Claudinei, apresentou aqui aquilo que nós já sabíamos. Quanto de investimento foi feito, né? Quando começa a rodar e etc. O senhor secretário coloca aqui, de forma com muita clareza, com muito até conhecimento, embora há pouco tempo à frente da secretaria, mas com uma vasta experiência nessas questões, daquilo que nós também conhecemos. Nós queremos discutir aqui, caro senhor presidente, são outras e outras e outras questões com relação a isso. Só fazendo um contraponto aqui, essas empresas, elas não vão chegar no município de Feira de Santana, elas já estão no município de Feira de Santana, prestando serviço. Gostaria de ter tempo, inclusive, para discutir todas aquelas legislações que ali estão com relação ao transporte público, que não eram aplicadas nos contratos antigos, que não vêm sendo aplicadas nesse contrato emergencial e que eu tenho a mais pura e absoluta certeza de que não serão aplicadas também, mesmo com a chegada dos outros, dos novos 270 ônibus, como tanto tem se colocado aqui. Então, eu quero dizer que, infelizmente, né, mais uma vez, Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por Vossa Excelência, isso aqui não é audiência pública, é um encontro que foi marcado para que as empresas pudessem falar acerca dos investimentos, que dia chega, tudo que a gente sabe. O prefeito já falou isso com todo mundo, a imprensa todo dia fala isso. Nós queremos aqui, é uma audiência pública, para ouvir as pessoas, precisamos colocar aqui, né? Nós precisamos instituir um mecanismo de fiscalização e controle, porque a Câmara não fiscaliza as empresas, essa é a grande verdade, não fiscaliza o contrato, nós não discutimos os contratos do modelo que está. Nós tentamos fazer um debate aqui na Câmara para saber como é que fica aquela lei que nós aprovamos recentemente acerca da isenção fiscal que as empresas antigas tinham, caro Humberto Cedrais. Como é que fica agora? Continua, não continua? Tem alguma contrapartida social? Além do discurso de estar um momento de crise, é um grande investimento, poucas cidades, talvez nenhuma no Brasil, estejam recebendo, como está recebendo no momento esse investimento, tudo coisa que nós já sabemos. Nós queremos discutir aqui, para concluir, senhor presidente Alberto Neri, caro presidente Reinaldo Miranda, os problemas que afligem a população de Feira de Santana no dia a dia, e que até aqui, né, não escutei ninguém colocar. Espero que com a entrada de alguém, né, que está aí no plenário, conforme colocado aqui, possa se colocar isso também, mas já deixo aqui a sugestão que nós possamos, em um outro momento, chamar para a audiência pública quem de fato conhece os problemas da cidade de Feira de Santana e quem de fato tem, né, conhecimento e condições para apresentar alternativa de mudança desse sistema que nós temos aqui com tantas dificuldades. Eu quero só... Peraí. Não sei que eu passo tempo. Eu queria só deixar registrado ao vereador Pablo Roberto de que nós convidamos vários segmentos da sociedade para que estivesse aqui, inclusive o representante das associações de bairros, para que estivesse aqui. Agora nós não podemos obrigar as pessoas a participar. Está aqui o sindicato, está representado pelo nosso vice-presidente. Quero também aproveitar e registrar a presença do vereador Joca de São Gonçalo dos Campos, que também está presente. E tem também, nós trouxemos 2 trabalhadores que passam e sofrem o dia a dia com as questões de transporte, que fazemos questões, inclusive. Eu não trouxe o presidente porque não está de paletó, né? Eu vou conceder a palavra ao vereador Rony, ele vai ter 3 minutos. Eu não vou nem falar sobre isso, eu vou falar no meu tempo regimental. Primeiro, para dizer, vereador Pablo, todo respeito, consideração, bom dia primeiro a todos e a todas. O vereador Pablo, dizer o respeito e consideração que tenho por Vossa Excelência e respeito à opinião. Eu sei disso. Falar com Vossa Excelência que nós provocamos essa audiência pública por entendermos que o transporte público de Feira de Santana é um caos. Já vem há muito tempo. A obrigação do poder público é melhorar mesmo, não está fazendo um favor a ninguém, está fazendo a obrigação dele, é melhorar o transporte público. O secretário chega numa pasta, numa missão espinhosa, mas tem a obrigação também, se assumiu a pasta, de cumprir. Em relação a provocar audiência pública, nós provocamos e convidamos todos os meios e todas as pessoas que entendem. O Ministério Público também foi convidado. Agora nós não podemos fazer com que as pessoas venham contra a sua vontade, contra o seu desejo. Dizer a Vossa Excelência
que nós não estamos aqui para promover ninguém, não temos intenção de promover ninguém. Agora, a obrigação das pessoas que se assim assinaram o contrato, que nós também somos conhecedores do contrato que foi firmado pela empresa privada e pelo órgão público, nós conhecemos também a obrigação dele fazer com que eles cumpram. E eles têm que cumprir, e se não cumprir, a Câmara tem que cobrar. E o papel da Câmara não é estar fiscalizando as empresas, o papel da Câmara é estar fiscalizando os órgãos públicos municipais, e nós vamos fiscalizar é a secretaria, que cumpra com sua obrigação de fiscalizar as empresas, e não nós, vereadores, de sairmos em porta de empresa e estar fiscalizando os ônibus. E quanto às pessoas que estão no plenário, não estão aqui no plenário, não quer dizer que não terão direito de voz, terão sim. É para isso que nós temos o microfone agora. Aquelas pessoas não poderão entrar, mas nós iremos fazer com que chegue o microfone até vocês, caso queiram fazer alguma pergunta a algum funcionário da empresa, ou ao secretário, ou até mesmo algum caro vereador. Será feito também, será disponibilizado para vocês. Concedo a palavra ao vereador Edivaldo Lima. O senhor dispõe de 3 minutos, vereador. Bem, bom dia a todos e a todas, na pessoa do presidente que está dirigindo essa audiência pública, o vereador Alberto Neri. Eu cumprimento a mesa e vou direto no assunto. E antes de eu ir direto no assunto, o vereador, meu amigo particular, Pablo Roberto, ele falou que a Câmara, nós, não fiscaliza. Eu quero que não seja generalizada esta palavra, que este vereador aqui, 2013, entrei nessa Câmara, 2013, 2014, 2015, sou o maior crítico do sistema de transporte dessa cidade. E com isso, fiz um projeto, e você sabe muito bem disso, e nós temos lutado para a melhoria do sistema de transporte dessa cidade. Esse vereador várias vezes subiu aqui e falou que essa cidade não tinha transporte, aliás, não tem até hoje ainda. É um caos, e sempre falei isso aqui. Mas surgiu uma luz no fundo do túnel, que é as empresas que estão chegando aí. Mas o meu projeto não era para 2 empresas, o meu projeto era para 4 empresas, que para mim o ideal seria 4 empresas, 100 ônibus cada empresa, dava 400 ônibus, e que seria ideal para 612 mil habitantes e mais toda a região metropolitana da nossa cidade. Tudo bem, mas vamos aqui, o que eu preciso fazer as perguntas, e eu não sei quem é que vai responder, mas eu quero fazer essas perguntas. Antes de eu fazer as perguntas, eu quero me direcionar ao secretário. Eu já ouvi falar muito da Vossa Excelência, que o senhor é uma pessoa que tem um papel muito importante nesse estado. Eu entendo que o senhor pode ajudar essa cidade a crescer muito mais no sistema de transporte. E aqui vai a primeira. No dia 5 de 1 de 2015, eu dei entrada nesse sentido, que, aí eu estava falando ainda para a licitação, antes de acontecer, que a licitação para a exploração do sistema de transporte público coletivo municipal de Feira de Santana seja colocado em seu certame, na licitação, para abranger a maior participação de diversas empresas, sem qualquer vínculo entre elas, aumentando o número de linhas em todo o município. Solicito da Vossa Excelência, esse aqui foi no dia 18 de 1 de 2015. Solicito da Vossa Excelência, isso aqui eu direcionei todo ao governo do município, ao prefeito. Solicito da Vossa Excelência que possa reativar as linhas do transporte público que faz a trajetória Transbordo Central para o bairro da Liberdade, sendo que antes disponibilizados um micro-ônibus que fazia esse percurso, mas foi retirado, alegando não ter usuário suficiente para manter as linhas. E eu estou solicitando de volta essas linhas lá para
Bairro do Tomba, Liberdade, Conjunto Liberdade. Pare de novo para o Poder Executivo. Mas, claro, vai cair na mão do secretário. Viu por meio dessa, isso foi no dia 16/12 de 2015. Vereador. Isso. Viu por meio dessa solicitando a Vossa Excelência que possa reativar as linhas do transporte público que faz o trajetório Tombo. Só terminar de concluir isso aqui. Tomba, UFs, onde há grande necessidade do retorno das linhas para esse percurso, por conta de muitos estudantes e trabalhadores que rotineiramente fazem esse deslocamento, ficando assim prejudicado com a retirada do mesmo, tendo que se expor por mais tempo em outros percursos para chegarem aos seus destinos. Aqui está algumas que eu... Já passou 2 minutos, vereador. Eu só quero fazer a pergunta e deixar para que a mesa possa... Desculpa. Veja bem, a chegada da frota emergencial que está aí, que ainda não resolveu o problema do sistema de transporte, eu pergunto para alguém da mesa que possa responder. Os corredores de tráfego que eu solicitei para que o governo do município pudesse pavimentar todas, como é que estão os corredores de tráfego, se já chegou as pavimentações asfálticas em todos os corredores de tráfego? Está lá, já contido, em um requerimento que eu fiz, em indicações que eu fiz para o governo. Conclua, vereador. Pergunto agora para a direção da empresa. Essas 2 empresas que hoje ganhou o certame, elas têm algum vínculo entre elas? Eu gostaria de saber dos representantes, porque não pode ter vínculo entre uma e outra. Para o secretário aqui presente, eu gostaria de solicitar ao secretário, por gentileza, que a Vossa Excelência possa, se não tiver conhecimento, possa tomar conhecimento, o tratamento que está sendo dado à população de Feira de Santana, lá na secretaria, que está sendo crucial para a população de Feira de Santana, para quem procura aquela secretaria. E eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse, assim, tomar... Momento oportuno. Concluindo agora, é a última. Tá bom, obrigado. Então eu vou deixar a última por último. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo e obrigado a todos. Vereador Zé Carneiro, o senhor dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, quero saudar a mesa em nome do secretário deste município de transporte, Pedro Boaventura, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu ainda era estudante em 81, quando participava de manifestações nesta cidade, reivindicando um sistema de transporte coletivo melhor. A gente tem conhecimento, e a cidade toda tem conhecimento, de que o sistema de transporte coletivo de Feira de Santana sempre foi o câncer, sempre foi uma inflamação no calcanhar de Aquiles de todos os governantes. O tempo passou, as coisas mudaram, mas o transporte coletivo em Feira de Santana permaneceu estagnado, considerado um dos piores problemas que enfrentava os governantes. Foi assim com todos os prefeitos que aí passaram. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer que o prefeito José Ronaldo de Carvalho tem perseguido esse objetivo. Perseguido esse objetivo desde o seu primeiro mandato, quando implantou na cidade um sistema integrado, quando permaneceu um transporte arcaico e ultrapassado. Zé Ronaldo enfrentou problemas judiciais, inclusive, presidente Reinaldo Miranda, para, consequentemente, mudar
as empresas que prestavam um serviço de péssima qualidade em Feira de Santana e, consequentemente, realizar licitação pública para que novas empresas pudessem vir à feira, pelo menos trazer uma esperança viva de dias melhores para o usuário de transporte coletivo em nossa cidade. Senhores diretores das empresas Rosa e São João, os senhores têm uma missão espinhosa em nossa cidade. Os senhores saibam que não é fácil e que terão problemas, porque representam, nesse momento, uma esperança viva, não só do governo, mas de cada um usuário de transporte coletivo de Feira de Santana que quer, que precisa, que exige e que merece um transporte decente, coisa que a gente não tem visto ao longo dos anos. Confesso que eu também estou esperançoso, vereador Reinaldo Miranda. Esperançoso porque tive a oportunidade de visitar a cidade de Sorocaba, onde Rosa e São João, vou concluir, vereador, onde Rosa e São João atuam. E lá percebi, conversando com alguns usuários, o grau de satisfação das pessoas que utilizam o transporte coletivo comandado pelas empresas Rosa e São João. Pelo menos, senhores, é uma esperança nossa de que o que acontece lá, no sul do país, a exemplo de Sorocaba, possa também ser implantado em nossa cidade. Confesso que estou esperançoso, acreditando firmemente de que a proposta dos senhores é dar à Feira de Santana, dar aos usuários de transporte coletivo de Feira de Santana um transporte decente. E aí, senhores e senhoras, quero encerrar dizendo que a luta incansável do prefeito José Ronaldo, se não valeu ainda a pena, vai valer, porque confiamos plenamente na mudança radical nesse transporte tão ultrapassado em nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Beldes Ramos, o senhor dispõe de 3 minutos. Isaías dos Santos. Depois dele, professor Rosevaldo. Correio escreveu, né? Quero saudar toda a mesa em nome do presidente da comissão que conduz esta audiência pública, o vereador Alberto Neri. Eu quero começar a minha fala aqui repetindo a mesma pergunta que o secretário recente assumido da pasta fez aqui, que é justamente qual seria o modelo de mobilidade urbana para a Feira de Santana. Qual seria essa grande pergunta? Porque nós temos, em Feira de Santana, atos arbitrários do Poder Executivo, por não respeitar a lei. Nós temos aí o BRT que está sendo construído, uma obra de 100 milhões de reais, onde não existe o plano de mobilidade urbana, que é pedido pelo Estatuto da Cidade, que o Ministério da Cidade obriga a ter esse plano de mobilidade urbana em cidades acima de 500 mil habitantes. Nós temos uma cidade que o plano diretor é ultrapassado, é do ano de 1992. E para que o BRT fosse construído, qualquer obra nesse sentido, teria que estar atualizado esse plano diretor. O secretário colocou aqui que já está em elaboração o plano de mobilidade urbana. Eu queria alertar aos diretores das empresas Rosa e São João, que estão implantando aqui, e aqui a gente não vai questionar a qualidade da frota, porque essa só pode ser questionada e avaliada quando ela estiver em funcionamento em nossa cidade. E espero e desejo que as empresas consigam fazer aquilo que está se propondo. Mas a implantação do sistema de transporte aqui já está sendo de forma ilegal, porque ela chega a ser amparada pelo plano de mobilidade urbana, pelo plano diretor que não está atualizado, e pode causar transtornos no nosso trânsito. A frota que essa empresa vai trazer aqui vai disputar com os veículos individuais, porque vocês não conhecem, mas da Olímpia Vital até o EMEC, a Getúlio Vargas, onde vai ser implantado o BRT, e nós somos contra isso aí,
porque só tem 3 vias. Uma via delas vai ser exclusiva para o ônibus BRT. A outra, Paulão, vai ser exclusiva para estacionamento da Zona Azul, que está lá no plano da Zona Azul. E vai ficar apenas uma via para o veículo individual. Imagine o transtorno que vai se causar isso. Para concluir, tinha muitas coisas para dizer aqui, mas nós chegamos ao ponto de ficar 10 dias sem um transporte público aqui, justamente pela incansável luta do prefeito Zé Ronaldo em trazer transporte de qualidade. Essa incansável luta, entre aspas, foi de forma arbitrária colocado o CIT, que era para ser discutido, não foi discutido, não está sendo discutido o BRT. No BRT, que está numa avenida que já tem equipamentos, sensivelmente sem equipamentos urbanos, e que leva a localidades que não é de baixa renda, que é o bairro Sim, e que precisava ser levado para o Feira 10, que ser levado para o Tomba, no projeto inicial que foi castrado, que era para ser levado para o Novo Horizonte, que era para ser levado para o Feira 9, Rua Nova, e infelizmente esses bairros de pessoas mais carentes não terão acesso ao transporte público, terão acesso àquelas pessoas que não precisam ou têm condições melhores do transporte público. Então, quero alertar as empresas que estão entrando para prestar um serviço numa cidade onde as coisas acontecem arbitrariamente e de improviso. Feira de Santana não é uma cidade que se desenvolve, é uma cidade que incha pela falta de planejamento urbano nessa cidade. Obrigado. Nesse momento, eu convido as autoridades presentes, o professor Rosevaldo. Ou ao vereador Isaías ainda, desculpa. Senhor presidente, senhoras e senhores da imprensa, todos que nos acompanham, eu ouvi atentamente aqui as falas, e uma das falas que me chamou mais atenção foi a do secretário Pedro Boaventura, quando o secretário fala em relação à questão dos ligeirinhos. Já que nós estamos tratando desse assunto que é tão polêmico, Feira de Santana tinha 170 ônibus, hoje passa a ter 270. Essa questão do ligeirinho, a gente sabe, não... Como é? ...248 operantes. Pronto, obrigado. Passará com as vans. Tudo bem, tudo bem. Feira de Santana tem uma expectativa muito grande com esses novos ônibus que chegarão para atender a sociedade. Como vai ser resolvido esse problema do ligeirinho? Sei, secretário, que a empresa não tem nada a ver, mas a prefeitura, que vai fazer o serviço de fiscalização, e que eu entendo que não deve fazer o que muitas vezes tem acontecido, essa questão dessa perseguição, acidentes que tem acontecido com essa questão de ligeirinho, eu quero sugerir ao secretário que, dentro dessas pessoas que andam de ligeirinho, que levem, não sei, o currículo, não desses que dizem que tem policiais envolvidos no meio, rodando de ligeirinho, mas digo daqueles que são pais de família, que andam dirigindo esses carros, deem uma oportunidade nessa empresa, já que vai ser micro-ônibus, para que eles possam ter o direito de sair da ilegalidade e passar a estar na legalidade, dirigindo ônibus da empresa de vocês, e que, com certeza, não vão causar prejuízos para a empresa de vocês. Nós vamos resolver esse problema dando oportunidade para elas. Eu sei que nós estamos discutindo aqui a questão do transporte público, e não deixa de ser um problema para vocês de empresa, que querem trazer qualidade para a cidade, mas nós precisamos dar uma resposta a esses pais de família que estão na ilegalidade, querendo a legalidade, e que muitas vezes não acham por falta de oportunidade. Então, está aqui meu questionamento, pedindo por esses, não por aqueles que são empregados, que são pais de família, que têm um emprego na Polícia Militar ou em qualquer outro lugar. Não, estou dizendo aqueles que
não têm um emprego e que estão na ilegalidade rodando, que vocês dêem uma oportunidade para que eles saiam da ilegalidade. Essa é a minha fala aqui, para tentar melhorar a questão do serviço público do nosso município. Quem não entendeu, sinto muito, mas quem está na ilegalidade sabe o que eu estou falando, vereador Eli Ribeiro. Muito obrigado. Vereador. Eu convido as autoridades presentes, o professor Rosevaldo, para fazer uso da palavra. O senhor dispõe de 3 minutos. Pode ir lá mesmo. Três minutos para falar um bocado de coisa. Parece que o secretário aqui de transporte gosta de citar filósofos. Então, eu vou citar Sêneca, secretário, para o senhor. Sêneca, um filósofo romano, ele dizia o seguinte: é parte da cura o desejo de ser curado. A real necessidade de uma população em se deslocar exige melhoria no transporte urbano. E mobilidade urbana não é só transporte. As pessoas andam por calçadas. E bicicletas também. Bem, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a qual estou representando, saúda as empresas Rosa e São João. Sejam bem-vindos a essa cidade e, por favor, tenham lucros, mas tenham lucros satisfazendo a necessidade dessas pessoas. Contem conosco, nós temos um grupo de mobilidade urbana aptos a ajudá-los, temos estudos para isso, de demandas com vocês, estamos aptos com toda a nossa experiência. Antes de sermos inimigos, vamos ser parceiros. Porque se vocês não agirem com qualidade, nós iremos estar aqui em outros espaços denunciando com certeza. Eu tenho pena de vocês a princípio, mas tomara que vocês sejam muito bons realmente, porque investir em uma cidade 80 milhões de reais, uma demanda perdida, não é uma demanda cativa, é uma demanda perdida, uma perda de usuários tremenda, entregue à clandestinidade nessa cidade, as pessoas precisam se deslocar. Eu não entendo como vocês topam um investimento desse, de 80 milhões, em frota nova, poderiam usar uma frota mediana, bastaria respeitar a idade média da frota, do contrato de licitação, mas vocês partem para um projeto em que tem linhas, e vocês já devem ter visto isso muito bem, como consultor, linhas com bairros com 8 mil pessoas usuárias, a demanda, com 2 carros para atender. Não atende. No horário de pico, que o trabalhador precisa se deslocar para acessar o centro da cidade, não vai ter carro suficiente. E vocês vão ter concorrência predatória com a clandestinidade. Não sai assim à toa. Ou vai sair, será que, já propõe de imediato à Câmara, vereador Alberto Neri e presidente Rony, que façamos uma audiência pública aqui sobre clandestinidade. Porque, sinceramente, eu fico pensando, um investimento de 80 milhões para tanto. Ainda fico preocupado que o sistema de vocês é um sistema de integração temporal, corrige aquele erro inicial do CIT, da integração espacial, que foi uma das causas da morte desse sistema, foi a integração espacial, mas uma integração temporal de 1 hora, acho pouco, para vencer o concorrente. A prefeitura não conseguiu combater a clandestinidade nesse tempo. Será que vai conseguir agora? Tomara que vocês estejam bem aptos em relação a isso. Comparar o sistema das empresas atuais com 270 veículos, mas 270 veículos contando com a frota reserva, não é a frota operante. E nessa frota operante proposta, estão inclusas as 55 vans do sistema alimentador, que estão sendo substituídas agora por mid e mini ônibus. Ou seja, pouca coisa muda, 248 para 270. Mas tomara que mude a qualidade da manutenção, porque foi o que desgastou muito esse sistema também. Eu fico preocupado que vocês vão operar para encerrar o BRT, não vou usar muito tempo, acho que meus colegas vão falar mais. Como é que vocês vão operar um sistema de BRT em que ele liga ao centro da cidade e o centro da cidade à noite não tem movimento? Vocês vão transportar vazios? Vento? Um estoca vento, vocês vão transportar vento? Porque não tem passageiro à noite. Aos domingos nessa cidade, não tem passageiro dirigindo ao centro da cidade. Como é que vocês vão manter essa linha? E, por favor, o contrato de licitação tem uma planilha no anexo 7 que não aponta em momento algum quanto é o custo por quilômetro desse BRT. É uma planilha tão engraçada que diz que o preço do lubrificante é 4%. Não conhece esse preço, 4%? Está lá no anexo 7. Mas não aponta. O custo de quilometragem dos ônibus do BRT está zerado. Vocês são corajosos, viu? Só para concluir. Investir 80 milhões
para botar um sistema desse que, sinceramente, eu não acredito. Muito obrigado, professor Rosenberg. Eu convido o nosso amigo Juarez Fernandes. O senhor dispõe de 3 minutos, está escrito aqui, né? Passaram aqui. Microfone ali, por favor. Fale ali, radialista tem problema de falar ali. Radialista fica melhor falar ali na tribuna. Está escrito. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Alberto Neri, presidindo essa sessão. A minha preocupação é a seguinte: está se falando muito em frota nova, e eu tenho aqui uma relação, o tempo é muito curto, não vai dar para citar todos, mas as linhas estão, todas elas, com o pavimento ruim. Nós temos aqui algumas linhas que os ônibus têm que ficar separando, saindo do trilho, porque tem árvore, galho arranhando os ônibus, buraco, lama, enfim, cratera, costela de vaca e etc. Vocês estão falando da frota nova, que vem com GPS, que vem com... A pessoa vai poder estar monitorando no seu equipamento. Daqui 10 minutos o ônibus vai passar na Senhor dos Passos. Se você não tem corredores de tráfego, como é que esses ônibus vão conseguir fazer o seu percurso, o seu trajeto dentro daquele horário determinado, que é em média 50 minutos, 1h10. Então eu gostaria de saber, porque o que nós ouvimos, tive a oportunidade de ir a São Paulo, e nós ouvimos de vocês, que vocês vão dar um presente à cidade, antecipando essa frota que seria em janeiro, já agora no final de dezembro. Mas eu não vi ainda por parte do poder público um corredor de tráfego em condição dessa frota nova poder circular e atender os horários a contento, principalmente dos trabalhadores que faz uso do transporte coletivo para se deslocar para o seu trabalho. Uma outra questão, são 248 ônibus circulando e uma frota reserva também de ônibus novos. Gostaria de saber, senhores, o seguinte: o investimento é de todos os carros novos. Se não houver um melhoramento no corredor de tráfego, o sucateamento da frota vai acontecer em um tempo recorde. Vocês terão condição de fazer um outro investimento, já que a frota poderá ser sucateada em menos de um ano com esse corredor de tráfego que estão aí. Meus agradecimentos, e gostaria que o poder público municipal pudesse responder. Porque a empresa de ônibus está fazendo a sua parte, mas não viu o poder público fazer absolutamente nada para que nós pudéssemos ter um transporte a contento. Muito obrigado, radialista Juarez Fernandes. E agora passa a palavra ao nosso Paulão do Caldeirão. Nem falei ainda, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a Comissão de Obras da Casa Legislativa, sempre atuante, parabenizar o vereador Rony, aliás, parabenizar todos os vereadores que estão aqui presentes, com certeza os que estão aqui, que se preocupam com o transporte e com a mobilização de nossa cidade, o plenário, todos que estão aqui, que querem o melhor para essa cidade. Importante investimento, uns 80, 100 mil aproximadamente, milhões, ônibus novos, está de parabéns à cidade, BRT, que aí vai, mas existem preocupações. Juarez falou do corredor de tráfego, e saber dos empresários que estão vindo para essa cidade. Eles estão preparados para um dos momentos mais cruciais, porque quem investe 100 milhões vai querer ter retorno, ou de imediato, ou um pequeno, curto prazo. O sistema de ligeirinho em Feira de Santana é um caos. A gente sabe que é um caos. É ilegal, o secretário que está aí, que pretende, diz que não vai haver perseguição. Claro, o secretário que está assumindo a pasta agora, uma pasta espinhosa. Agora, como o senhor irá fazer
para combater esse sistema de transporte, porque senão as empresas, eu acredito que não vai aguentar, vai falir, porque até ônibus faz ligeirinho nessa cidade. Como o senhor vai fazer para combater o ligeirinho nessa cidade, já que a gente sabe que os ligeirinhos, maior parte deles são apadrinhados, às vezes, por políticos, que ninguém pode mexer, por poderosos que ninguém pode falar, se falar até afastado do rádio ou qualquer coisa assim, são apadrinhados e perseguidos, e muitos deles que são protegidos por alguns militares. Como é que o senhor vai descascar esse angu? Eu que conheço o seu regime, é um regime duro, competente. Agora, como o senhor vai fazer para descascar esse angu para que as empresas não fiquem no prejuízo, e diante de prejuízo ninguém vai operar no vermelho e ir embora de Feira de Santana? Então eu acredito que de todo esse problema que está aí, esse sistema novo que vai se implantar, parabenizar o prefeito que viveu esse sonho, parabenizar a todos, a Casa Legislativa que foi até lá, e dizer como vamos conseguir implantar e acabar com esse imbróglio. O vereador falou aqui de ajudar ligeirinho, mas como vai ajudar ligeirinho? A gente sabe que muitos amigos, como vai ajudar se é uma ilegalidade? Então, se não vai ter perseguição, então não vai ter prisões. E, para encerrar minha fala e parabenizar a todos, como vai combater o ligeirinho em Feira de Santana, que a gente sabe que é apadrinhado, e principalmente pelos políticos e pelos poderosos dessas cidades, que não são poucos, são muitos. Paulão do Caldeirão. Agora é seu Cisino Oliveira, advogado do Movimento pelas Árvores de Feira de Santana. O senhor dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e os movimentos sociais aqui presentes. Eu sou advogado e com muito orgulho defendo alguns movimentos sociais de Feira de Santana que buscam invalidar o BRT. Eu sei que essa audiência não é específica para discutir o BRT, e sim todo o tema de mobilidade urbana. No entanto, a administração municipal coloca o BRT como a solução de todos os problemas relacionados à mobilidade urbana. Também não vou entrar aqui no ponto de vista técnico, não vou entrar na questão da engenharia relacionada ao BRT, porque eu não sou engenheiro, portanto, não tenho competência para isso. Mas vou entrar na análise legal. E, pelo que eu sei, nenhuma análise de engenharia pode sobrepor a análise legal. Se o projeto, do ponto de vista de engenharia, é correto, do ponto de vista da lei, não é correto. E eu digo isso porque o artigo 37 da Constituição deixa claro, logo no caput, que a administração pública deve seguir vários princípios, dentre os quais o princípio da legalidade. Isso quer dizer que o município tem que se ater às leis que regem a política urbana. E a principal lei que rege a política urbana é o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Pois bem, nesta lei, o artigo 41 deixa claro que cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor. E no mesmo artigo, no parágrafo 2º, deixa claro que cidades com mais de 500 mil habitantes, além do plano diretor, têm que ter o plano de mobilidade urbana. Feira de Santana tem mais de 500 mil habitantes e não tem um nem outro. O que tem, segundo o Beldes falou, é uma lei de 92, que quando foi feita ainda não tinha o Estatuto da Cidade, e que de lá para cá não se adaptou ao Estatuto da Cidade. Pois o próprio Estatuto da Cidade, no artigo 40, diz que esse plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos. Então, se em 92 tinha um plano diretor, cadê as revisões desse plano diretor? Elas não existem. É bom eu enfatizar que numa das ações que a gente moveu na Justiça Federal para impedir esse projeto nefasto, o Ministério da Cidade emitiu um documento onde deixa claro que o município, quando fez a proposição do plano diretor, disse que a cidade não tinha ainda o plano diretor. Trago aqui os senhores, caso queira depois, pode consultar tanto nos autos do processo,
que tramita na Justiça Federal desta cidade, como pode até me procurar, que eu estaria à inteira disposição para esclarecer. Como o tempo não permite tanta explanação, eu vou me ater em dizer o seguinte: a Defensoria Pública do Estado da Bahia fez uma carta-consulta ao Ministério da Cidade, e dentre os questionamentos ela perguntou esclarecimento do Ministério da Cidade acerca da existência no município de Feira de Santana do plano diretor do plano de transporte urbano integrado. O município se ateve em responder que consta na documentação entregue do projeto BRT, constava mapas intitulados de plano diretor. Pelo que eu sei, plano diretor não é mapa, é lei aprovado por esta casa. E não apenas os técnicos do município ou da empresa contratada elaborar um mapa bonito, bem desenhado e entregar ao Ministério da Cidade dizendo que é plano diretor. Com relação ao plano de transporte urbano integrado, o município disse ao Ministério da Cidade que tinha um plano aprovado pelos técnicos da prefeitura. Técnico da prefeitura, por mais competente que seja, não tem a competência de fazer um plano de transporte urbano integrado. Plano de transporte urbano integrado é feito pela Câmara, aprovado pela Câmara de Vereadores. Se os técnicos da prefeitura fez um plano de transporte urbano integrado, e não sou eu que estou dizendo, foi o município que entregou um documento, e eu tenho ele em mão, emitido pelo Ministério da Cidade, dizendo isso. Se os técnicos da prefeitura fez isso, no mínimo, praticou usurpação de competência dessa casa e deveriam, inclusive, ser processados por improbidade administrativa. Só para concluir. Tem 4, já passou 5 minutos. Fora isso, esse plano de diretor e plano de transporte urbano que o município tanto propaga que tem, me desculpe o termo, é uma inveracidade. Não tem, nos autos do processo não apresentou apenas leis esparsas que não foram elaboradas como plano diretor, porque para ser elaborada como plano diretor, tinha que ter a participação da sociedade, já que o artigo 43 do Estatuto da Cidade deixa claro o princípio da gestão democrática, e não houve na aprovação de nenhuma lei concernente a plano diretor, plano de transporte urbano integrado, a participação desse povo que agora anseia na justiça para impedir esse projeto ilegal, imoral e nefasto, já que pratica uma desarborização contundente no centro da cidade, mais especificamente na Avenida Getúlio Vargas e Maria Quitéria, como quem passa hoje vê o quanto está nefasto o centro da cidade em função dessa aberração. Muito obrigado, senhores. Senhor Danilo Ferreira, o senhor dispõe de 3 minutos. Pessoal, o tempo termina regimentalmente 12h20. Nós vamos prorrogar por mais 10 minutos, 12h30. E não tem mais tempo para falar. O pessoal fala que é 3 minutos. O pessoal quer falar assim. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que estão aqui compondo os movimentos sociais. Eu vim aqui representar todo esse movimento que a gente vem construindo ao longo desses anos aí. Já se vão quase 2 anos de movimento para discutir mobilidade urbana. Primeiro, a frase que eu queria começar para vocês, vereadores, é de que não existe projeto de BRT. Esse projeto que está sendo apresentado de BRT é o projeto antigo do CIT. É uma mudança de nome, mudaram o nome de BRT, de CIT para BRT. Qualquer um de vocês hoje que quiser conhecer a linha do BRT, entre aspas, ela está rodando hoje. E vocês podem pegar essa linha. Chama Troncal 2, Cidade Nova Assis. Essa é a mesma linha que vai circular pela João Duval ao longo do corredor segregado. Digam vocês, com uma frequência relativamente baixa para o sistema BRT e com uma demanda muito baixa, que vocês da empresa vão pagar a conta por isso. Infelizmente, a sociedade também vai pagar a conta por isso, porque com a chegada do sistema dos ônibus de vocês, está previsto o aumento de tarifa de R$ 2,70 para R$ 2,35, conforme consta no licitatório. Isso não quer dizer que está errado fazer aumento de tarifa, mas isso tem que ser discutido com a sociedade, precisa estar claro. E além disso, no edital consta que vai existir um sobrepreço, o que é ilegal. Vocês têm que ter cuidado com isso. Isso pode ser questionado no Ministério Público. Nós estamos aqui para deixar vocês cientes de que a sociedade de Feira de Santana não vai abrir mão dos seus direitos, de que a sociedade de Feira de Santana não vai permitir que seja feito um projeto de BRT
com o nome de BRT, e que o dinheiro vai ser gasto todo em trincheira, onde vocês, que têm ônibus, que vão trabalhar com seus ônibus, não vão passar pelas trincheiras. Onde a sinaleira da Maria Quitéria, com a Getúlio Vargas, mesmo com as trincheiras, pasmem vocês, vereadores, vai permanecer ali. É incrível se gastar 55 milhões de reais num projeto que não é de mobilidade urbana. É incrível como o prefeito pode ter essa coragem de afrontar a cidade, de rasgar o centro da cidade, o coração das pessoas. Quando eu chego lá, gente, me dá vontade de chorar. Eu fico chorando por dentro, você fica com aquela coisa angustiado ali. As pessoas que me encontram na rua, Danilo, não dá para aceitar aquele rasgo na Maria Quitéria. Aquilo não é mobilidade urbana. Reduzir passeio, senhor secretário. Como você disse que pedestre está tendo prioridade na mobilidade urbana, para você ter uma ideia, o senhor não deve conhecer o projeto muito bem feito, não. Sabe por quê? Porque na Maria Quitéria, o passeio vai ser reduzido de 4 metros para 2 metros. Contrariando, inclusive, a lei municipal que o prefeito sancionou agora, em 2014. Como você pode dizer tanta mentira nessa cidade? Então, senhores, nós estamos aqui diante de vocês para dizer a vocês que a gente precisa ter cuidado com essa cidade. Que nós não podemos ser irresponsáveis no trato com Feira de Santana. O projeto do BRT, para vocês terem uma ideia, não é possível sair da Pampalona para a Cidade Nova, nem agora e nem depois. Como um projeto desse, de sistema de transporte que vocês vão operar, vai atender o usuário? Como vocês vão competir com o Ligeirinho se vocês não têm frequência de atendimento? Se os carros de vocês são de grandes. Ligeirinho se combate com qualidade do transporte público. Não é com perseguição, não, secretário. É com qualidade. Se tiver qualidade, o usuário não vai para o Ligeirinho. Eu agradeço a vocês e a todos. Nós estamos atentos e estamos aqui para colaborar com vocês, que vão ficar aí por durante 20 anos, e eu tenho certeza que nós vamos mudar esse sistema do CIT para um sistema que realmente funcione. Vereador Nery, já que concluiu aqui, todas as pessoas fazerem a pergunta, eu gostaria, já que nós solicitamos, o pessoal solicitou, que Vossa Excelência permitisse que pelo menos 2 pessoas que estão na galeria, 2 pessoas que estivessem na galeria da porta, pudessem fazer, porque está sem os trajes, mas que 2 pessoas pudessem fazer algumas perguntas. Senhor presidente, o regimento da casa encerra às 12 horas e 20 minutos. Proposto por Vossa Excelência, eu tenho 5 pessoas inscritas e a mesa irá responder as perguntas que foram aqui dirigidas a eles. Então, nós vamos abrir para o companheiro José de Souza Almeida, que está representando aqui os sindicatos rodoviários. O senhor vai dispor de 3 minutos de imediato. Lá na galeria. Se inscreva, meu filho. Se inscreva que você fala. Você nem se inscreveu? Boa tarde a todos e a todas. Zé de Souza, você com a palavra. O senhor dispõe 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso vereador Alberto Nery, sinta todos saudados. Eu queria dizer, senhores vereadores, senhores empresários, jornalistas e demais representantes, que está tudo muito bonito, né? Só se fala em frota nova, ônibus novos, mas alguns companheiros que me antecedeu aqui colocou. Realmente, nós temos alguns garguelos que não vai resolver o problema do transporte público de Feira de Santana, gente. Não adianta trazer empresários novos, ônibus novos para a Feira de Santana, se os garguelos de Feira de Santana não for resolvido. Companheiro, nós temos um problema seríssimo. É o problema do trânsito de Feira de Santana, as vias de Feira de Santana. Se não fizer via exclusiva só para os ônibus de Feira de Santana, nós não vamos conseguir nunca resolver o problema do transporte público de Feira de Santana. Gente, o clandestino é um caos. Companheiros, já foi colocado aqui,
daqui, não vai levar 2 anos não, 1 ano e meio, se não resolver o problema do clandestino, essas empresas estão indo embora. E nós, trabalhadores, que vamos pagar o pato por isso. Vocês viram agora o que aconteceu agora no mês de agosto, bem recente. Só os trabalhadores que pagam o pato. Então, companheirado, eu acho o seguinte: se não resolver esses garguelos, secretário, seja bem-vindo, que é uma tarefa muito grande para o senhor. E outra coisa que eu vou deixar bem claro aqui: está se falando muito aqui em catraca eletrônica. Nós vamos ter um problema seríssimo. Se mexer com os nossos trocadores, Feira de Santana vai virar um caos. Então, presidente, está dado aqui o recado para os vereadores, para os empresários e para o senhor secretário. Muito obrigado e boa sorte para vocês. Eu quero convidar a Lorena para falar. A senhora dispõe de 3 minutos. Primeiramente, eu desejo boa tarde a todos. Eu sou Lorena Margarida, sou cobradora da empresa Via São João. Estou aqui apresentando a nossa classe porque nós não somos contra o progresso que está acontecendo na cidade de Feira de Santana. Em relação ao transporte coletivo, foi uma grande melhora, nós somos totalmente a favor, porque foi para melhorar. Mas, assim, em relação à catraca eletrônica, nós estamos vendo que vai ter uma grande quantidade de desempregados. É isso que vocês querem para a nossa cidade? Pais e mães de famílias desempregados, porque é isso que vai acontecer futuramente. Eu quero saber de vocês se a gente tem alguma posição em relação a isso, porque a gente não quer ver a cidade de Feira de Santana com um bocado de pais de famílias e mães de famílias desempregados com essa implantação da bilhetagem eletrônica. Pronto, só isso que eu tenho a dizer. Eu quero convidar o senhor Dui. O senhor também terá 3 minutos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar os vereadores presentes aqui, saudar a mesa, saudar o presidente da casa, o senhor Alberto Neri. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que a comunidade presente aqui hoje, nessa audiência pública, que minha avaliação... Oi? Eu passei a palavra para o senhor Dui, a pessoa que está aí na frente com o microfone. Identifique a pessoa aí, que é para eu passar a palavra para ele, porque eu não tenho nem... Dui. Identifique a pessoa que estava falando aí, que aí a gente vê se está escrito ou não. Pronto. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhor presidente Alberto Neri, presidente da casa Rony. Sou motorista de ônibus. Quero passar para vocês aqui rapidinho, pessoal, o nosso sofrimento. Seja bem-vindo vocês, empresários. Sou motorista da empresa Rosa. Uma vez que a gente no terminal central não disponibilizamos de banheiros exclusivos para nós motoristas. Tem várias mães de família ali que usam aquele banheiro público, já foi ameaçada de assalto até pensando que está com dinheiro dentro do banheiro. Eu queria melhorar isso para a gente também. Os corredores que aí existem, exclusivos para os ônibus, não são respeitados pelos carros pequenos. A gente toda hora é ameaçado. Senhor secretário, os semáforos que existem nas ruas aí, os que têm temporizadores não têm câmaras, e os que têm câmara não têm temporizador. São vários colegas que estão lá com N multas, porque não tem um temporizador. Quando a gente passa, imediatamente fica amarelo e imediatamente fica vermelho. E até vocês que não são motoristas de ônibus, vocês também são multados também, mas vocês passam de vez em quando no semáforo. E nós passamos toda hora, gente. E não é puxação de saco, porque eu implantei um sistema de WhatsApp na linha que eu rodo, antes de vocês chegarem aqui, aonde eu informo aos meus passageiros a hora que o ônibus está, aonde está, onde eu saí, aonde chegou. Entendeu? Inclusive, tem até uma amiga que participa do grupo aqui, ela pode até ser testemunha disso, entendeu? Aonde eu informo. E ao vereador Edivaldo Lima, tenho muito apreço pelo senhor. O senhor já cobrou ali ao secretário uma linha, o F Tomba. Essa linha já existe, secretário, a qual eu faço parte dela, certo? Então, muito obrigado a todos, e é isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
Pronto, agora o senhor Fabrício Adriani. Bruno. Boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Fabrício, eu sou concluinte de Engenharia de Computação na Universidade Estadual de Feira de Santana, mas eu estou representando a mim mesmo aqui. Eu gostaria de apresentar a vocês uma carta que eu enviei ao secretário de Transportes no início do ano. A situação lá era diferente, não tinham todas essas polêmicas de agora, mas eu acho que ainda é válido o discurso que eu fiz na época e que eu não tive resposta. Então vamos lá. Oi, me disseram que certa vez histórias são a melhor forma de apresentar um ponto. Pois bem, irei contar uma história. Hoje eu decidi deixar o meu carro em casa e ir ao centro da cidade de ônibus. Podia ser por um motivo nobre, como meio ambiente, ou diminuir emissão do trânsito, mas foi os dois motivos que me levaram... Desculpa. Por favor. Minha mão está formigando. Hoje eu decidi... Por favor, você pode me dar um pouco mais de tempo, porque... Não adianta, é a minha ansiedade. Eu já estava aqui 9 horas da manhã, esperando por esse momento. Então, se por favor... Você quer passar a palavra um outro, Fabrício? Depois você volta a falar. Depois você volta a falar. Mas isso é ansiedade. Eu sei. Você vai continuar falando. Eu passo a palavra a Bruno, depois eu volto a Fabrício. Por favor, a menina que está à frente aí, passa a palavra a Bruno, depois volta a Fabrício. Mais uma vez, eu gostaria de saudar os vereadores presentes, saudar a mesa, o presidente Alberto Neri. Me identificar agora, viu, presidente? Meu nome é Bruno, para quem não me conhece. Eu sou engenheiro em processo de formação pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E eu gostaria de começar, falando que a comunidade presente hoje aqui nessa audiência pública, que em minha avaliação em um dado momento mais pareceu um comício do que uma própria audiência, não veio aqui para ouvir que o transporte público de feira sempre foi um caos. Sempre foi um caos sobre diversos aspectos, seja frotas insuficientes, rotas incondizentes, veículos ultrapassados e tudo isso por um preço abusivo. E isso todos nós já sabemos e vivemos cotidianamente. Inclusive eu gostaria de pontuar aqui, evidenciar na verdade a contradição do secretário de Transporte de Feira de Santana, o coronel Pedro Boaventura, ao afirmar, primeiro ele fala que ele é consenso, ele afirma e reafirma que o transporte de feira sempre foi um caos. Depois ele retorna e fala que o prefeito José Ronaldo sempre tem corrido atrás. O que, em minha avaliação, chega a ser desonestidade intelectual, viu, secretário? É desonestidade intelectual querer eximir o prefeito José Ronaldo da responsabilidade do caos que o transporte público de Feira de Santana sempre foi. E aí queria aproveitar para falar que discutir mobilidade urbana vai além de discutir transporte público. Discutir mobilidade urbana é falar no gerenciamento do espaço urbano como um todo. É falar na integração de modais. É falar em acessibilidade para o cadeirante que estava ali, que não foi falado aqui nessa audiência. Então eu queria falar, colocar ainda... Um momento. Que agora que seria a minha pergunta... Quais são os planos do secretário com relação às ciclovias? A gente sabe que Feira de Santana é uma cidade topograficamente favorável, não só a questão da topografia, mas diversos outros aspectos, e existe uma demanda reprimida de ciclistas que não fazem o uso da bicicleta, justamente porque não tem incentivo por parte do poder público. Eu gostaria de saber quais são os planos do secretário, porque aqui a gente evidenciou os problemas, mas não foram elencadas as possíveis soluções. Acredito que nós todos viemos aqui para discutir perspectivas e não ouvir meia dúzia de palavras feitas, de frases feitas, como foi colocado aqui, por exemplo, a frase do poeta, do grande escritor Fernando Veríssimo. Aqui eu tenho um grande respeito e admiração, mas que apenas relata a dor que a gente vive cotidianamente, não traz perspectiva de melhoras. No mais, eu acho lamentável que o nosso secretário de transporte seja um coronel e não alguém que minimamente entenda de mobilidade urbana. Fabrício, já está em condições de falar? Ainda não?
Então eu passo a palavra ao senhor Marcelo Almeida. Cadê ele? Marcelo Almeida, eu não posso ficar esperando. É melhor botar do que se queimar. Enquanto isso, tem a menina Cid... Peraí. Sidneia, a senhora dispõe de 3 minutos. Sidneia. Eu posso falar ou ele primeiro? Ele logo. Pronto. Boa tarde para os senhores e senhoras, para todos. Eu quero saber o seguinte, vocês falam tanto de transporte, que vai fazer e acontecer, agora só que não citaram nada sobre o deficiente, não falaram nada sobre o cadeirante, não falaram nada sobre ponto de ônibus. Vocês já passaram, vocês vereadores aí, já passaram pelos pontos de ônibus, já viu a vergonha que é? Eu estive em Salvador, rodei em Salvador, tranquilamente, os pontos de ônibus adaptados, velho, normal. Ah, é capital, não é só porque é capital, não. A Feira de Santana, como eu sempre já falei na imprensa, e vou falar de novo, é uma vergonha em termos de transporte aqui. Aqui vocês fingem que não estão vendo nada. É impressionante. Entra governo e sai governo e ninguém vê nada. Entra vereadores novos. Eu tenho um exemplo aí que eu não vou citar nome. Disse que ia fazer acontecer e não fez. Até hoje eu não vejo nada de briga mesmo. Não é briga... Não, é briga a favor, pela lei, pelo que é certo, entendeu? A Constituição garante mobilidade, garante liberdade para o indivíduo, para todos. Eu queria saber de vocês, se vocês não pegam pesado, vocês pegam leve. Os direitos humanos aqui em Feira não existem. O faz de conta também. Até hoje eu fiquei procurando saber quem é que pode resolver a vida da gente. Eu quero saber também a questão como é o nome, meu Deus? A questão de qualificação dos cobradores, dos motoristas, porque não sabem operar o elevador. Já ensinei muita gente, eu trabalhei na empresa de ônibus. Quer dizer, vocês botam representantes que não sabem nem manusear. Ontem mesmo eu peguei o ônibus, tive que manusear o elevador, pô. Quer dizer, a gente passa uma vergonha, vocês mesmos passam vergonha, porque não sabem. Eu já cheguei na Secretaria de Transporte. Teve um dos funcionários lá que já disse para mim, eu não lhe conheço, claro que não me conhece, eu já fechei o transbordo por causa de transporte, por causa disso. Então vocês têm que sentar na cadeira de roda, sair pela rua e sentir o que a gente sente. E o idoso, agora vem o idoso também, eles não estão aqui por falta de comunicação. A associação que eu faço parte não recebeu comunicação nenhuma, e até audiência pública. Só vi na televisão, por acaso, no BATV ontem à noite. Quer dizer, vocês têm que acordar. Publicação, muito tempo antes, deixa todo mundo acordado para isso. Por que está vazio? Por causa disso. Vocês querem tapar o sol com a peneira, não pode ser assim. Marcelo Almeida, conclua. A população não é besta não, filho. Eu tenho meu conhecimento, e graças a Deus eu estudei muito. Eu não sou formado... Não sou doutor, mas eu já estudei muito. Eu tenho meu 2º grau completo, mas um 2º grau de elite. Não é um 2º grau que todo mundo pensa que vai para a escola, não. Obrigado para vocês. E vamos respeitar os cidadãos. Vamos respeitar de verdade, é sério. Viu? Senhor Fabrício. Acessibilidade. Aqui, ó. Para mim falar, tem que descer e subir com o pessoal. Obrigado, viu, pela oportunidade. Fabrício Adriane ainda tem condições de falar? Então, não tendo, a gente passa a palavra para... Sidneia Serra. Bom dia a todos e a todas. Eu faço parte do setorial de mulheres aqui de Feira de Santana e os meus colegas dos movimentos sociais, de certa forma, já me contemplaram, mas eu tenho aqui a fazer uma denúncia baseada numa situação que eu vivi há 2 anos atrás, dentro do terminal norte
daqui de Feira de Santana. Da mesma forma que esse vidro está aqui nos separando, né, a tribuna popular dos nossos digníssimos vereadores, né, a mesma coisa acontece nos terminais Central, no do Tomba, no Terminal Norte. Um vidro ainda pior do que esse, não só na altura, né, esse é mais alto e nos separa, né, da dignidade que nós temos e do nosso direito de estar falando e de estar próximo àqueles que se dizem os nossos representantes. Mas lá no Terminal Norte, além de tudo, tem um papel fumê atrás que nos impede de olhar para o rosto de quem está nos atendendo, os funcionários da Sincol. E foi justamente por causa disso que, há 2 anos atrás, eu dei o meu cartão e o meu dinheiro para carregar o meu passe e esperei, não sabia quem estava lá atrás, porque não nos é permitido ver. E o meu cartão sumiu, o meu dinheiro também sumiu, foi um dia de sexta-feira à noite, eu fui roubada dentro de um terminal norte da cidade, que diz que tem, né, toda uma configuração para nos servir, e dentro da cabine da Sincol, e meu cartão sumiu, meu dinheiro sumiu, e a palavra que eu tive quando eu procurei ali a fiscalização e o serviço de ouvidoria, que não existe, o serviço de ouvidoria é uma farsa, não existe aqui. Se nós formos violados nos nossos direitos, nós não temos ninguém para apelar, quanto mais um dia de sexta-feira à noite, quando a delegacia não está funcionando. E a orientação que eu tive dentro do Terminal Norte foi que eu voltasse para minha casa, que era um dia de sexta-feira à noite, não teria ouvidoria, a funcionária que deveria estar ali trabalhando não estava, e simplesmente eu fui maltratada, me desculpe, eu já vou concluir, eu fui maltratada, né, e por causa disso, né, eu estou movendo um processo contra a Sincol por conta do descaso, mas eu fui lá, mas eu vi também vários testemunhos de várias pessoas que, em apoio, em solidariedade ao que eu vivenciei lá, os maltratos dentro do terminal, né, pessoas que sofreram também roubos, que o seu troco foi dado errado, que o seu dinheiro foi roubado lá dentro, os seus cartões perdidos, e até hoje não aconteceu nada. Tem 2 anos que eu estou com esse processo, até hoje não aconteceu nada, a fiscalização não existe nesse município. Se acontecer qualquer coisa contra você, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um terminal, fica por isso mesmo, é a minha questão. Eu quero saber se o meu caso, tem 2 anos, ficará por isso mesmo? Né? Cadê a fiscalização? Cadê a ouvidoria do município, que não se pronuncia, que não existe, não tem lugar para a gente fazer denúncia dos maltratos que a gente sofre dentro do sistema público. Eu sou usuária desse sistema há mais de 30 anos e cada dia está pior e pior. Nós somos roubados dentro dos terminais e temos os nossos direitos assim tolhidos dentro dos terminais nessa cidade. Eu concedo a palavra à mesa para que possa responder algumas perguntas que foram dirigidas. O rapaz, se tiver em condições, eu concedo os 3 minutos dele. Eu concedo os 3 minutos para ele concluir. Agora. Se ele tiver em condições de falar. Pode segurar perto para eu ter som. Tá bom. Hoje eu decidi deixar o meu carro em casa e ao centro da cidade de ônibus. Podia ser um motivo nobre como meio ambiente ou a diminuição do trânsito, mas foi por 2 motivos que me levaram foram 2 motivos que me levaram a pegar um ônibus. Foi a dificuldade de estacionar no centro e o estresse que é dirigir nessa cidade. Eu fui andando até o ponto de ônibus mais perto da minha casa, que tem uma frequência regular de ônibus. Isso é cerca de 1 quilômetro de um terreno irregular, de passeio pouco arborizado, não dando frescor ao andar. Isso é outro ponto que eu irei tratar adiante. Muitas pessoas teriam desistido nesse ponto, mas eu gosto de andar, me dá certa sensação de controle. E apesar de que eu devo manter olhos e ouvidos atentos para evitar assaltos que começaram a ficar frequentes na região de um ano para cá. Normalmente as abordagens são feitas utilizando motos, então é elas que eu fico mais atento. Finalmente, eu chego ao ponto por volta de 7h15. Eu reconheço que não sei quais são os horários dos ônibus, nem a frequência. Sei que existe um site que informa os horários dos ônibus que deveriam sair dos terminais, mas eu acho que não posso confiar nessa tabela. Vejo com frequência ônibus fantasmas que deveriam sair do terminal, mas que não saem. Do mais, não sei qual tempo do terminal até o meu ponto. Fico pensando também nas pessoas que são instruídas como eu,
que não são instruídas como eu, como elas devem utilizar a internet e navegar entre as inúmeras linhas para saber qual importa. Essa informação deveria estar impressa nos pontos. Não é uma coisa cara nem complicada e dá às pessoas mais segurança ao sistema. Durante o período em que eu passei no ponto, passaram várias vans e alguns ligeirinhos. Eu não sei até que ponto vai a legalidade deles, do serviço deles, por isso eu não pego. Mas sem eles a cidade estaria um caos. Pois bem, passou 1 hora e meu ônibus não chega. O motorista aplica uma velha técnica de parar metros adiante do ponto para esconder o problema. O ônibus estava superlotado, provavelmente por causa do atraso. Eu desisti, não subi no ônibus e tomei a difícil decisão de andar a pé até a clínica, um trajeto de cerca de 5 quilômetros. Eu não faria um trajeto desse de bicicleta pela concorrência com os carros. O trânsito da cidade é muito agressivo. Além do mais, eu não teria a segurança de achar um lugar para trancar minha bicicleta. Pois bem, chego perto da clínica e vejo que minha conotação estava correta. Não é fácil achar um lugar para estacionar, ao mesmo tempo que eu vejo as ruas loteadas por flanelinhas. Mais uma vez, não sei até que ponto vai a legalidade dos serviços deles, prefiro não utilizar. Cheguei à clínica e comecei a escrever esse texto. Foi um relato um tanto longo, mas não seria completo se eu não indicasse sugestões. E fico à disposição para discutir cada ponto que eu vou apresentar, por e-mail ou pessoalmente. A primeira sugestão é informar melhor os usuários sobre o transporte coletivo. Indicar bem onde estão os pontos com placas e marcações no chão. Indicar melhor as linhas disponíveis, os horários em que os ônibus passam no ponto. Isso e na internet e nos pontos. Isso dá... E cobrar pela tolerância por atrasos e nos sites para dar maior segurança às pessoas. Um passo adiante é colocar a informação dos ônibus em serviços de mapas como Google Maps. Eu garanto que isso não é complicado e os resultados são muito bons. Inclusive, meus colegas de computação estão desenvolvendo um aplicativo próprio para isso e estão tendo dificuldade porque não conseguem informações públicas por parte da prefeitura sobre o sistema de GPS dos ônibus. Do ponto de vista prático, são medidas simples, mas que podem encontrar resistência por parte das empresas que administram o serviço de transporte coletivo. Isso porque, ao trazer mais informação... Conclua aí, Fabrício, por favor. Eu não tenho tempo para concluir na forma como eu estou aqui, mas são várias sugestões. Eu gostaria de poder continuar, se for possível. Fabrício, é o tempo que seria para terminar 12h20 e ainda terá. Então, eu vou encaminhar novamente ao secretário de transporte via e-mail, porque ele não me respondeu da primeira vez, e vou só levantar meus 5 pontos, que seriam minhas 5 sugestões. Recapitulando os meus pontos: informar melhor os usuários, integração por tempo que já vai ser implementada, incentivar o uso do sistema, inteligência e visão e soluções criativas. Obrigado pelo tempo, desculpem. Obrigado a você. Eu quero passar a palavra à mesa para que possa responder algumas perguntas e todas as proposições aqui serão encaminhadas tanto à Secretaria como ao Executivo Municipal e dentre elas uma que nos chamou mais a atenção e que merece um destaque, que é a questão de melhor qualidade do serviço com menor custo. Para que a Sociedade de Feira de Santana tenha realmente um serviço de qualidade com menor custo, é necessário um serviço de qualidade, um número maior de passageiro transportado, que a partir do momento que transporta maior número de passageiros, faz com que o preço da tarifa caia. Não tem essa necessidade de haver reajuste de preço. Então, com a palavra o representante da empresa, posteriormente o secretário. Leva aí o cara para o médico. Eu peço o pessoal do cerimonial para tentar conduzir o rapaz a um médico aí, a algum lugar. Ele não tem condições de levar. Ele tem epilepsia? Tem epilepsia? Encerra a sessão. Peraí.
Ele tem algum problema, não é normal. Ô vereador, suspende a sessão. Dá um jeito de conduzir. Eu queria... Algum médico na plateia? Valeu, obrigado. Tem algum médico aí na plateia, algum enfermeiro? Pronto. Então, o pessoal vai acompanhar. Eu quero propor, inclusive, fazer o encerramento da sessão, porque da forma que... Então, em virtude dos acontecimentos, nós queremos, em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos à imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes ou representantes demais convidados, declaro encerrada a presente audiência pública, solicitando a assinatura da ata dos trabalhos. E todas as discussões aqui serão encaminhadas. Agradeço os vereadores que estiveram presentes. Esperamos, em outro momento, poder debater com mais tempo a questão do transporte coletivo em Feira de Santana. Muito obrigado a todos.